Olá! Então, dimensionamento de estacas, certo? A primeira informação e mais essencial para dimensionamento de estacas, além da profundidade, é o diâmetro, certo? Então, vamos digitar aqui diâmetro, ok? E vamos iniciar com um diâmetro de 40 centímetros, ok? Esse diâmetro varia muito pela região que você está, pelos aparelhos que você tem, certo? Talvez na sua região só existam estacas de 30, ou existam 15 tipos diferentes de estaca, certo? Então, inicial, vamos considerar diâmetro, ok? Também devemos considerar o nosso FCK da nossa estaca, certo? FCK da nossa estaca, vamos iniciar com 20 megapascal, ok? Para estacas, a não ser que seja uma carga muito elevada e bem profunda, o FCK ele não é tão essencial, certo? Dificilmente a sua estaca vai falhar por causa do FCK, ok? Mas então, tendo essas informações, eu já posso colocar algumas informações, né? Posso colocar, por exemplo, a área da nossa estaca, área de ponta no caso, certo? Ou seja, na base da nossa estaca, quanto de área eu tenho, ok? Então, a área de ponta vai ser igual o quê? O diâmetro, certo? Ao quadrado, certo? O diâmetro já convertendo para metros, porque quando a gente vai calcular a resistência de ponta também em metros, ok? Ao quadrado vezes π dividido por 4, ok? Então, nesse caso, temos uma área de ponta de 0,1257 metros quadrados. Podemos também calcular a área lateral, ok? A área lateral, então, é o diâmetro, também dividido por 100, porque eu quero converter para metros, ok? Multiplicado por π, certo? E realmente é isso, a área lateral, em metros quadrados agora por metro. Ou seja, em uma estaca de 5 metros, é 1,26 vezes 5, certo? Então, tendo isso aqui, eu também posso calcular a resistência máxima da estaca, ok? O que seria a resistência máxima, então? Seria a carga que forçaria a ruptura do concreto, certo? Isso seria o que, então? Seria o nosso FCK dividido por 1,4 vezes 0,85, certo? E dividido por 100 para converter de megapascal para tonelada-força, certo? Essa vai ser a resistência base do nosso concreto, certo? Multiplicado por o diâmetro ao quadrado vezes π e dividido por 4, certo? E vai dar uma resistência absurda, certo? Por quê? Porque essa estaca, ela vai, o motivo que ela falha não é por ela arrebentar no meio, é por ela ceder, certo? Dificilmente você vai chegar a 150 toneladas em uma estaca de 40 centímetros, certo? Mas eu sei que essa resistência limite, ok? Então, tendo essas informações aqui, o que eu já posso lançar na planilha? Eu posso lançar, por exemplo, então, que seria o detalhamento da estaca, né? O tipo da estaca, certo? Então, dito aqui, tipo, certo? E eu vou escolher o tipo entre os tipos disponíveis, certo? Nessa planilha eu tenho frank, eu tenho pré-moldada cravada, eu tenho estaca broca, certo? Essas informações aqui eu também posso copiar, ok? Então, no nosso tipo de estaca, vamos fazer o que? Vamos em validação de data, né? Vamos escolher uma lista, certo? E essa lista pode ser qualquer uma dessas aqui, certo? Qualquer um tipo desses estaca. E nesse caso, vamos trabalhar com uma estaca broca, certo? Isso é uma definição sua também, né? Qual tipo de estaca que eu vou utilizar, ok? Mas vamos iniciar com estaca broca. Tendo isso, eu posso digitar aqui para o software olhar aqui nesse tipo, né? E buscar nessa planilha aqui, certo? Na
coluna 2, certo? A estaca de ponta, certo? A resistência da estaca, o coeficiente da estaca, perdão. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3, certo? E eu quero que ele ache exato, então eu digito falso, certo? Para a estaca lateral, a mesma informação, porém eu quero que ele olhe na coluna 3, para a resistência lateral da estaca, ok? Então aqui eu já tenho as informações relacionadas à resistência da estaca. Quanto maior esse número, mais fraca é a estaca, porque eu vou dividir a resistência por isso, ok? Então, próxima aula, vamos lançar as informações da estaca. Até a próxima! Olá! Então, última aula, lançamos o diâmetro e o FCK, derivamos já alguns valores e pegamos o tipo de estaca que nós vamos utilizar, certo? Então, o que a gente pode fazer agora? Podemos colocar resistência lateral, ou seja, a resistência da estaca só pelo atrito lateral, ok? Então, vamos lançar aqui primeiro tipo, certo? Então, qual tipo de estaca vamos trabalhar? Vamos fazer, então, novamente, uma validação de data, certo? Uma lista, que pode ser qualquer um desses valores, ok? E vamos escolher, então, o primeiro tipo pode ser areia, ok? Então, primeiro, inicialmente, no nosso solo temos areia, certo? O que mais podemos colocar? Nosso KLDB, ok? O que ele vai fazer então? Eu vou mandar o software olhar, né, aqui do lado, certo? E buscar nessa região aqui, na coluna 3, que é a coluna do KLDB, certo? O valor exato, ok? Então, está aqui. Nesse caso, ele foi aqui em areia e achou o 0,7, certo? Aqui em KLDB, ele procurou aqui KLDB e achou, certo? Vamos colocar até 5 tipos de estaca, digamos, até 5 tipos de terreno. Se não tem esses 5 tipos, nós só deixamos algumas colunas em branco, ok? Então, iniciamos com uma areia, depois se torna uma areia siltosa, e depois uma areia silto-argilosa, e terminando com uma areia argilosa, argilo-siltosa, e voltando para areia silto-argilosa, certo? Isso vai ser o quê? Vai ser você olhar o tipo de terreno que você tem, certo? Olhar o SPT e lançar as informações que você tem já no SPT, ok? Eu vou mandar ele fazer a mesma coisa aqui, só que para a A11, né? Ou seja, ele vai olhar agora na coluna 11, para a linha 11, para a linha 12, para a linha 13 e para a linha 14, certo? Ele pegou essas informações aqui e lançou já, ok? Então, tendo isso, eu posso colocar também o nosso SPT médio, certo? Por que SPT médio? Porque não só SPT. Porque se eu tenho 4 metros de areia, só areia, eu vou colocar a média, né? Vou somar os 4 e vou colocar a média, certo? E também podemos colocar o comprimento, ou seja, quantos metros de estaca nós temos na areia, certo? Então, olhei ali inicialmente e nos primeiros, digamos, 4 metros é areia, certo? Com um SPT médio de 5,25, ok? Na segunda parte, então, nós temos, digamos, mais 2 metros, certo? Com um SPT médio de 8, certo? Na terceira etapa, nós temos um SPT médio, digamos, 11, certo? E um comprimento de mais 2 metros até chegar no fim da estaca, certo? A estaca, então, vai ter 9 metros. O último metro eu ignoro, porque ele vai ser resistido pela ponta, certo? E aqui eu não lancei essas informações, certo? Essa informação eu não tenho ainda, certo? Porque eu não tenho comprimento. Mas com isso eu já posso calcular a resistência lateral, ok? Então,
a resistência lateral, posso até apagar essa linha para deixar tudo na mesma folha, certo? Vai ser igual a, então, primeiro, o nosso KLDB, certo? Multiplicado pelo SPT médio, multiplicado pela área lateral, e multiplicado pelo comprimento e dividido pelo meu E lateral, certo? Isso aqui eu travo, porque é um valor fixo, e o meu G4 eu também travo, porque também é um valor fixo, certo? Então aqui eu já tenho a resistência da primeira parte da estaca. Só copio para baixo e tenho a resistência de todas as partes. Aqui eu posso colocar 0 para ele não dar falso, certo? Então, próxima aula, vamos calcular a resistência da ponta. Até! Olá! Então, terceira parte, resistência da ponta, certo? Então, posso digitar aqui resistência da ponta. Posso copiar tipo, certo? Vamos colocar também a resistência da ponta em si, o nosso KPDB, ok? Vamos digitar o nosso SPT, certo? O SPT já agora não é um valor médio, é o valor total, certo? E temos, já com isso, poderemos calcular a resistência de ponta, certo? Então, a resistência de ponta, o que vamos fazer? Bom, copiar então. Digamos que também seja areia silto-argilosa, desculpe. Vamos procurar o KPDB. Mando o Excel olhar aqui do lado, né? Buscar, então, nessa planilha aqui, certo? E eu quero agora a coluna número 2, a KPDB, certo? E eu quero o valor exato, então falso, certo? E nesse caso, ele nos dá um KPDB de 35, certo? Então, vamos olhar também o SPT, digamos que sejam 12 golpes, né, no nosso SPT. Tendo isso, podemos calcular a resistência da nossa ponta, certo? A resistência vai ser igual a KPDB, certo? Multiplicado pelo SPT, multiplicado pela área da ponta, certo? E dividido pela nosso E da ponta, ok? Deu um valor bem considerável, né? 17 toneladas. Porém, tem um porém aqui na parte a ponta de uma estaca, certo? É que a resistência da ponta nunca pode ser maior que 25% da resistência lateral, ok? Então, na verdade, isso é o mínimo entre essa fórmula ou a soma desses 5 valores, ok? Então, na prática, eu sei que esses 5 valores vezes 0,25, ok? Então, eu sei que por aquela área de contato, eu resistiria até 17,6. Porém, na prática, para resistir tudo isso, vai falhar na lateral. Então, só posso resistir, na prática, uma carga de 2,9 tonelada-força, certo? Tendo isso, eu posso colocar, digamos aqui, bem grande, capacidade de carga da estaca, certo? Posso até juntar mais uma planilha aqui, colocar em negrito, já para mostrar realmente o valor final, certo? E nesse caso, é igual a soma desses valores aqui, certo? Esses valores, então, igual a soma desses valores aqui, ok? Posso até copiar até o E14, né? Mais, então, a resistência da ponta, ok? Então, essa estaca, com essa configuração, resiste a 14,4 tonelada-força, certo? Deixar também em negrito aqui, só por questão de estética mesmo, mas digitar tonelada-força, certo? Então, eu sei que essa estaca é capaz de resistir a esse esforço. Não entramos no mérito se é uma estaca de alta resistência ou não, por enquanto. O nosso SPT está baixo, certo?
estamos trabalhando com uma estaca de um diâmetro considerável, 40 centímetros, dependendo do caso, para uma carga dessas, seria usada talvez uma estaca mais fina, né? Porém, para um solo com essas características, eu chego a essa resistência, certo? Basicamente é isso. Até a próxima! Detalhes, então, que podem ser colocados aqui e que pode ajudar no caso do dimensionamento, certo? Então, primeiro detalhe, comprimento total, certo? Por quê? Porque na hora de mandar construir essa estaca, né, cavar essa estaca e concretar, eu vou mandar o tamanho total desse comprimento, né? Então, nesse caso, vai ser a soma de todos os comprimentos, ok? Mais 1, que é o último metro que está apoiado na ponta, certo? Então, temos uma estaca com 9 metros, certo? Podemos colocar também volume de concreto, ok? Nesse caso, volume de concreto vai ser igual a área da ponta, certo? Multiplicado pelo comprimento, certo? Então, em cada estaca, vamos gastar aproximadamente 1,13 metro cúbico, ok? Outra coisa que eu posso considerar é que aqui a resistência da estaca, na verdade, é o menor, né, entre essa soma ou a resistência máxima, certo? Essa resistência máxima é muito difícil de atingir, mas pode acontecer, certo? Por fim, podemos considerar também requer a armadura, certo? Então, para saber se quer armadura nessa estaca ou não, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, igual se esse aqui, aliás, posso calcular também a pressão na estaca, né? Então, a pressão na estaca vai ser a carga total, né? Dividido pela área, certo? A área já convertida para centímetro quadrado, certo? Para uma carga, então, agora temos uma carga de 0,011 tonelada-força por centímetro quadrado, certo? Para uma carga de até 0,05, eu não preciso. Então, vou basicamente escrever: se esse aqui for menor que 0,05, ele vai responder que não, certo? Caso contrário, ele vai responder que sim, certo? Então, nesse caso, eu não necessito armadura nessa estaca, ok? Se for necessário armadura, aí é um dimensionamento especial, né? Mas, por enquanto, eu sei que eu não preciso de armadura nessa estaca. E, regularmente, em estacas, não é tão necessário armadura, certo? Porque dificilmente você chega aos 50 quilos, ok? Digamos que fosse uma estaca de 20 centímetros, ainda assim não vai necessitar armadura. Por quê? Porque conforme eu vou reduzindo o diâmetro, também reduz um pouco a carga, certo? Mas então, é isso até o final. Olá! Então, dimensionamento de uma estaca já foi feito, certo? Temos aqui a planilha inteira, a aula já foi feita, 4 aulas, né? E que foi dimensionado toda essa estaca aqui, certo? Mas eu falei na aula, né, que a maioria das vezes, e realmente as estacas não vão necessitar armadura por necessidade estrutural, ok? Ainda é necessário, em alguns casos, armadura não por necessidade estrutural, mas por execução, certo? Então, eu vou concretar a minha estaca hoje, digamos, e amanhã eu vou vir aqui e vou concretar o bloco, ou eu vou concretar a viga, certo? Então, nesse caso, eu tenho que deixar uma armadura para ligar um concreto ao outro, certo? Beleza, então. Como que eu calcularia essa armadura, certo? Primeira coisa, AS mínimo, ok? Como é só uma armadura de ligação, eu posso utilizar a armadura mínima, certo? Que nesse caso é a área, né,
convertido para centímetro quadrado, não metro quadrado, ok? Vezes 0,005, ou seja, 0,5%, entendeu? Então, eu vou pegar a área concreto, eu pego 0,5% dela, isso que eu preciso de ar de aço, ok? Digamos então que também, outra coisa, diâmetro da barra, certo? Eu preciso saber qual barra eu estou utilizando para mim poder calcular quantas barras eu vou precisar. Nesse caso, iniciei com 8 milímetros, certo? Isso é uma estimativa do engenheiro, ok? Pode começar com 6,3 ou pode começar com 12,5, certo? Então, AS da barra, ok? Vai ser basicamente o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4 e dividido por 100, certo? Vai me dar AS e a quantia de barras vai ser igual. Agora, dois valores importantes, tá? Não só um. Dois. Primeiro, arredondar para cima, né? A quantidade de a área de aço dividido pela área de aço de cada barra, certo? Essa é a primeira opção. Quantas barras necessita para chegar ao S mínimo? E a outra opção é 6 barras, certo? Porque é uma seção circular. Toda seção circular necessita pelo menos 6 barras se ela for armada, certo? Comprimento das barras. Esse comprimento das barras, se for uma necessidade realmente só estrutural, okay, só executiva, não estrutural, nós podemos considerar apenas, digamos, 5 vezes o diâmetro, ok? Já é um comprimento aceitável das barras, certo? Se houver momento fletor, força cortante, que deixa uma estaca especial, aí talvez nesse caso valeria a pena fazer mais comprida, né, enquanto houver esse momento fletor, mas que não é o caso agora, entendido? Então, nesse caso, eu posso colocar 6 barras de 8 milímetros e colocar elas com apenas 1 metro seria suficiente, beleza? Então eu vou fazer no futuro uma aula sobre estacas que realmente necessitam essa armadura, beleza? Até! Engenheiro Gilberto aqui. Então, se for uma estaca que realmente precisa de armadura por questão estrutural, certo? Então, é uma estaca que ela tem uma pressão muito alta. Já deixei pré-lançado aqui areia argilosa, que é um dos melhores terrenos que ele pode ter para estaca, certo? E apoiado em areia também, que é um terreno muito bom, certo? Para estacas. Para tanto apoio, né, quanto o atrito lateral é bom também. E digamos que deu muita sorte. Nos primeiros 5 metros é tudo areia argilosa e eu estou com um SPT médio de 25, certo? E ainda assim eu quero fazer estaca, não vou fazer uma sapata, certo? Tive muita sorte ali, deu uma sapata realmente forte, certo? E nessa sapata agora eu tenho uma pressão suficiente, né? 61 kg por centímetro quadrado. A planilha já me diz, requer armadura, certo? Mas como que eu sei quanto de armadura eu preciso, certo? Então, posso colocar aqui pressão máxima sem AS, certo? Então, a pressão máxima que eu posso aplicar nessa nossa sapata, se não precisasse de armadura, seria a área da ponta, né? Convertida para centímetro quadrado e multiplicado por 50, ok? Isso eu posso dividir por 1000 também, já para dar em tonelada força, ok? Então, nesse caso, essa sapata, essa estaca, sem nenhuma armadura, resistiria até 15,7 toneladas de força tranquilamente, beleza? Porém, como ela tem uma carga de 19,2, eu vou precisar um pouco de armadura, ok? Então, tendo isso, como que eu calculo quanto de armadura eu preciso? Eu posso digitar aqui, então, comprimento mínimo de armadura, certo? E para calcular o comprimento mínimo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a capacidade de carga total, menos a pressão sem nenhuma armadura, ok? Isso vai me dar a pressão que falta, né? Ou seja, quanto de pressão o meu aço tem que existir, ok?
quanto que ele está aumentando a resistência por isso, né? Isso vai dar uma carga, digamos, em tonelada-força, certo? Agora eu pego isso e divido por a resistência lateral, certo? Dividida pelo comprimento, ok? E nisso eu posso também somar o comprimento de ancoragem, que eu posso considerar basicamente o diâmetro da... primeiro, aqui já está dando 1,13, né? Mas eu posso somar o diâmetro da barra vezes 5 e dividido por 100 para converter para metro, como um comprimento de ancoragem básico, certo? Uma média de comprimento de ancoragem, ok? Então, nesse caso, 1,539 centímetros. 1,54, certo? E aqui vai ser igual ao máximo, né? Não só apenas 1 metro, né? Mas o máximo entre esse ou esse vezes 100, né? Então, nesse caso, eu posso até mandar ele arredondar para cima, né? Para não ficar um valor muito quebrado, ok? Isso ou zero, né? Arredondar com 0 unidades, ok? Nesse caso, eu preciso, no mínimo, 154 centímetros por ocasionada essa pressão, ok? Então, se realmente fosse necessário, 1,54 seria suficiente, ok? E nunca, tá? Eu posso ter uma pressão na estaca maior que a resistência máxima do concreto em si, certo? Essa armadura extra é só para garantir que não existam fissuras e tudo mais, ok? Não é para aumentar a resistência total da estaca, né? Que é esses 38 toneladas-força. Claro, mesmo assim, ela falha muito antes por atrito lateral. Para não ter esse caso, eu teria que ter, digamos, um SPT de mesmo 40 não está chegando, teria que ser mais que 50, certo? Seria um SPT que nem teria como fazer uma estaca nesse caso, certo? Então, basicamente, se for necessário mesmo, o comprimento de ancoragem é até a estaca chegar numa resistência onde ela não precise mais, certo? Beleza, então é isso, até! Engenheiro Gilberto novamente aqui. Mais um aprimoramento que nós podemos fazer na nossa planilha de estacas. Nós podemos ter algum caso de estaca tracionada, certo? No caso de estacas tracionadas, como seria feito o cálculo, ok? Então, podemos colocar aqui também uma outra informação, certo? Que seria a capacidade de carga tracionada. Aqui até não preciso de duas casas, né? Só uma seria suficiente. Mas capacidade de carga tracionada, então, que vai ser menor, certo? Então, para uma estaca tracionada, como seria feito esse dimensionamento? Vou até simplificar aqui, diminuir um pouco essa letra para não dar um valor tão grande, um comprimento tão grande, né, da linha, né? Conseguir caber tudo numa página só. A capacidade de carga tracionada seria igual a somatório, né, de todas as resistências laterais, ok? Sem a resistência da ponta, né? Porque essa ponta não existe, né, na prática, ela não está sofrendo compressão, né? E ela não está enganchada para ser capaz de resistir tração, certo? Menos o que agora? Bem o topo, certo? Eu vou subtrair o último metro, certo? Vezes opa, só dividido pelo comprimento, ok? Então, o primeiro metro eu não vou considerar. Por quê? Porque o primeiro metro ali, ele já não é uma zona ali que vai ter a terra em torno lateral, né, suficiente para resistir essa tração e dissipar essa tração, ok? Então, no caso da nossa estaca, se ela fosse tracionada, ela seria capaz de resistir esforços de até 7,7 toneladas força, certo? Então, como que no caso, se eu realmente quiser fazer essa estaca tracionada mesmo, né? Outra informação também necessária é a resistência do aço, né? Por quê? Porque se essa estaca for tracionada, ela pode necessitar aço para resistir esse esforço, certo? Então, o nosso FYD, ou seja, a resistência do nosso aço, que como é padrão, podemos até colocar, mas é padrão
um FYK em MPa, eu posso colocar como padrão aqui, mas se quiser modificar pode, mas um padrão de 500 megapascal, ok? Então, o nosso FYD, mesma fórmula, é igual a o FYK dividido por 1.15, ok? Então, e dividido por 100, certo? Para converter de milímetro quadrado para centímetro quadrado, ok? Nesse caso, nós temos um FYD de 4.348, que é o padrão. Porém, para estacas, nós temos na norma, né, que quando tracionado, certo, devemos admitir uma redução de 2 milímetros no diâmetro das barras. Como que eu faria essa adaptação de uma maneira fácil? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar isso aqui então por o diâmetro da barra menos 2, certo? Ao quadrado, e dividir pelo diâmetro das barras ao quadrado, ok? Isso vai dar uma redução no nosso FYD, certo? Então, se digamos fosse uma barra maior, eu não perderia tanto, né? Eu teria 2.7, nesse caso tem 2.4. É uma redução significativa, principalmente para barras pequenas, ok? Então, o AS mínimo também pode ser, né? No caso, AS mínimo, ASC tracionado, né? Que aqui, infelizmente, eu vou ter que separar, né? Vai ser igual a capacidade de carga tracionada, certo? Dividido pelo nosso FYD, em centímetros quadrados, certo? E a quantia de barras seria também o máximo, né? Entre 6 ou arredondar para cima, o AS, a quantidade de aço, certo? Dividido pelo AS da barra, certo? Então, no caso de uma estaca, se ela for tracionada, ainda tenho nesse caso 6 barras, certo? Se eu tiver uma estaca maior, digamos de 40 centímetros de diâmetro, certo? 8 metros de profundidade, um SPT médio de 15, nesse caso, eu preciso de uma estaca maior, né? Porque eu estou com muitas barras aqui, né? Mas se eu estou com uma diâmetro de barra, por exemplo, de 12.5, que é um valor aqui em cima... Não, aqui é 0. É 6, né? Aqui é 0. Certo? Então, nesse caso, seriam 7 barras. Ainda está um valor mais próximo, ok? Então, basicamente é isso, né? No caso de estacas tracionadas, eu reduzo a resistência do aço porque eu perco 2 milímetros, né? Que é uma taxa de possível corrosão, ok? E vai me dar uma armadura mínima baseada nessa tração, certo? E claro, quanto maior a tração, maior a quantidade de barras, beleza? Então agora terminou, beleza? Até!